Lição de número 10 tem como tema: Adão e Eva desobedeceram a Deus. Vamos estudar um dos mais importantes eventos de toda a história antiga. Esse acontecimento afetou e afeta todas as pessoas. Vamos começar com algumas perguntas para recordarmos o que já aconteceu. Primeiro, onde Deus colocou Adão depois de criá-lo? Segundo, quais foram as duas árvores muito importantes que Deus colocou no jardim do Éden? Terceiro, Deus disse a Adão que ele não deveria comer do fruto da árvore. O que Deus disse que aconteceria ao homem se ele desobedecesse e comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Quinto, o que Deus quis dizer quando falou que o homem morreria? Sexto, quem Deus criou para Adão depois de tê-lo colocado no jardim do Éden? E sétimo, por que Deus criou Eva? A vida no jardim era agradável para Adão e Eva. Tudo era perfeito. Eles tinham tudo o que precisavam. Deus era amigo deles e os amavam e eram muito felizes. Eles tinham perfeita amizade e comunhão com Deus e entre si. Mas e quanto ao grande inimigo de Deus, Satanás? Satanás sabia o que Deus tinha falado a Adão a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por odiar a Deus, Satanás queria destruir o homem e a mulher que Deus havia criado. Então ele planejou enganar Eva. Gênesis 3:1 nos diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Isso não era apenas uma cobra falando com Eva. O próprio Satanás entrou na cobra. Ele se disfarçou de cobra para poder enganar Eva. Ele é enganador. Ele não deixou que Eva soubesse que era ele falando através da serpente. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais percebe quanto Satanás é enganador e mau. Ele sabe que está mentindo. Em João 8,44 nos diz: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus diz que Satanás é mentiroso e homicida, que é o pai da mentira. Ele quer que todos vão para o lugar de punição eterna, o lago de fogo. O seu próprio nome significa enganador ou acusador. A Bíblia diz que Satanás pode se passar como um anjo de luz. Foi isso que Satanás fez com Eva. Ele a enganou aparecendo-lhe em forma de uma serpente. Naquele tempo os animais não atacavam de forma alguma Adão e Eva, ou uns aos outros. Por isso a Eva não teve medo. Satanás ainda está tentando enganar e destruir as pessoas. Ele não usa uma serpente como fez com Eva, mas qualquer meio ou tática que as pessoas aceitem. Muitas vezes Satanás engana as pessoas falando mentiras diretamente às suas mentes. Na verdade, Satanás só pode estar em um lugar de cada vez. Mas vocês devem lembrar-se de que muitos dos anjos seguiram Satanás em sua rebelião contra Deus. Deus removeu Satanás e seus seguidores rebeldes de suas posições de serviço a ele no céu. Esses anjos rebeldes, chamados demônios, agora andam pela terra invisíveis e trabalham com Satanás falando mentiras às mentes das pessoas contra Deus e contra os homens. Satanás não quer que ninguém conheça ou acredite em Deus. Ele pode colocar perguntas em sua mente como: por que eu devo crer na Bíblia? Algumas vezes Satanás usa outras pessoas através das quais ele nos fala mentiras. Satanás mente para nós e tenta nos enganar exatamente como fez com Eva. Ele tenta fazer-nos sentir que perderemos alguma coisa se não o seguirmos como os outros. Tenta fazer-nos pensar que ele tem algo bom para nós. E nos diz que sabe algo melhor do que Deus, nossos pais ou nossos professores não têm contado. Quando acreditamos nas mentiras de Satanás,
descobrimos muito tarde que o que parecia tão bom era realmente algo ruim. Satanás quer nos destruir. Quais são algumas de suas mentiras? Qualquer coisa que nos diz para nos rebelar contra Deus, nossos pais, nossos professores ou contra autoridades que Deus colocou sobre nós. Qualquer meios de tentar prever o futuro como horóscopo ou taró. Tudo o que faz o mal parecer bem ou engraçado. Jogos, música ou qualquer outra coisa que exalte o que é mal ou nos incentive a mentir ou roubar, dizer palavrões ou fazer algo mal. Qualquer coisa que negue Deus ou a verdade da Bíblia. Todas essas coisas, na verdade, vêm de Satanás. Gênesis 3:1 nos diz: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Por que Satanás fez essa pergunta a Eva? Ele já sabia a resposta certa. Não se importava com o que Deus havia dito. Estava testando Eva para poder fazê-la cair numa cilada. Estava tentando lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Esta é uma das suas táticas favoritas. Em Gênesis 3, 2 e 3 está escrito: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morais. Satanás já tinha conseguido enganar Eva. A resposta dela não foi a mesma coisa que Deus tinha falado. Deus não disse que eles não poderiam tocar na fruta, mas que eles não deveriam comer dela. O mandamento de Deus foi tanto para Adão quanto para Eva. Deus deu essa ordem primeiro a Adão, e ele certamente contou a Eva o que Deus havia dito. Mas apesar de Deus não ter dado o mandamento diretamente a Eva, ela estava incluída no mesmo. A palavra da Bíblia, elas foram dadas para pessoas que viveram há muitos anos atrás, mas ainda são as palavras de Deus para cada um de nós hoje em dia. Deus não tem diferentes mensagens de diferentes pessoas. Sua mensagem é a mesma para todos, de todas as raças e nacionalidades, para homens, mulheres e crianças. O que ele diz para mim, em sua palavra, também diz a você. Gênesis 3, 4 e 5 nos diz: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do mal e do bem. Agora Satanás estava chamando Deus de mentiroso. Na realidade, mentiroso é Satanás. Deus havia dito: se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerá naquele mesmo dia. Deus quis dizer que Adão e Eva seriam separados dele, aquele que deu-lhes a vida. Deus disse: você morrerá. Mas Satanás disse: você não morrerá. Satanás estava mentindo. O que estava realmente por trás da mentira de Satanás? Satanás tinha se rebelado contra a autoridade de Deus. Ele pecou quando quis tomar o lugar de Deus. Não queria mais obedecer a Deus. Queria ser independente de Deus e dono da sua própria vida. Agora Satanás estava sugerindo a Eva que ela deveria rebelar-se contra Deus. Satanás estava sugerindo que ela comesse da fruta para que pudesse ser como Deus, conhecendo o que era bom e o que era mal. Satanás queria que Eva acreditasse que ela não precisaria mais de Deus para dizer-lhe o que era certo e o que era errado. Mas a verdade é esta: Deus não fez as pessoas para viverem conforme suas próprias ideias e pensamentos. Ele nos fez para sermos guiados por sua palavra. Gênesis 3:6 nos diz: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Satanás enganou Eva. Ela acreditou que Satanás estivesse falando a verdade. Acreditou que seria tão sábia quanto Deus. Adão, mesmo sabendo que Deus havia dito para não comer, deliberadamente desobedeceu ao mandamento de Deus. Ele
preferiu não depender de Deus, queria ser independente de Deus e decidir por si mesmo o que era bom e o que era mal. Adão não queria mais que Deus o guiasse. Deus tinha o direito de guiar Adão? Sim, Deus era o seu criador. Tudo o que ele tinha vinha de Deus. Deus tinha o direito de nos dizer o que fazer. Sim, tudo o que temos vem de Deus. Ele nos deu a vida. Em Gênesis 3, 7 a 8 nos diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que Deus disse que aconteceria a eles se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que Deus quis dizer com morrer? Eles não caíram mortos imediatamente após terem comido do fruto. Ainda estavam em pé, fizeram roupas de folhas para si. Isso quer dizer que a palavra de Deus não se cumpriu. Afinal, será que Satanás tinha razão? Não. Eles foram separados de Deus imediatamente após terem comido o fruto. Deus sempre cumpre o que diz. Ele nunca muda. Não esquece suas promessas de punir a desobediência a seus mandamentos. Por que o pecado deles os separou de Deus? Isaías 59, 2 nos diz: mas as vossas iniquidades, pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque Deus é santo e justo, não pode continuar a ter amizade com aqueles que desobedecem a seus mandamentos. Ele odeia todo aquele e pune toda a desobediência aos seus mandamentos com a morte. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. Porque Adão e Eva desobedeceram a Deus, foram separados da sua amizade com Deus. Seu relacionamento com Deus estava quebrado. Eles não estavam mais em comunhão com Deus. Eles tomaram o partido do grande inimigo de Deus, Satanás. Agora também eram inimigos de Deus. Foi isso que aconteceu quando Adão e Eva deram as costas para a sua amizade com Deus e começaram a seguir Satanás. Satanás é o grande inimigo de Deus. Então, quando Adão e Eva deram as costas a Deus e seguiram Satanás, tornaram-se inimigos de Deus. Olhe um galho quando é tirado da árvore. Ele não se torna completamente marrom no minuto em que é tirado da árvore, mas está morrendo porque foi tirado da sua fonte de vida. A mesma coisa aconteceu com Adão e Eva. A morte não era evidente em seus corpos no dia em que desobedeceram a Deus. Eles ainda estavam respirando e caminhando, mas tinham morrido para Deus. A parte deles que foi feita a imagem de Deus para que pudessem conhecê-lo, amá-lo e obedecer-lhe, foi imediatamente separado de Deus quando desobedeceram ao seu mandamento. Eles agora estavam separados de Deus e tinham se tornado seus inimigos. Seus corpos posteriormente também morreriam. Eles iriam para o lugar de castigo eterno que Deus havia preparado para Satanás e seus demônios. Esses eram os sinais de que eles agora estavam separados de Deus. Primeiro, a atitude em relação a seus corpos mudou imediatamente. Antes de desobedecer a Deus, estavam nus, mas não se envergonhavam. Agora estavam separados de Deus e as suas mentes não estavam mais ligadas a Deus. Seus pensamentos tornaram-se maus e sua atitude em relação a seus corpos mudou. Eles tiveram vergonha de seus corpos nus. Segundo, eles tentaram suprir suas próprias necessidades. Antes de serem separados de Deus, eles dependiam de Deus para suprir tudo o que precisavam. Mas agora tentavam fazer as coisas por conta própria. Eles se vestiram com folhas de figueira. Não confiavam mais em Deus para dar-lhes o que precisavam. Talvez eles tenham pensado que se eles se vestissem, Deus não perceberia o que havia acontecido. Mas Deus não nos aceita baseado em nossa aparência exterior. Assim como Adão e Eva tentaram tornar-se aceitáveis a Deus vestindo roupa, muitas pessoas hoje em dia acham que podem tornar-se aceitáveis a Deus fazendo coisas que as fazem parecer boas. Aqui são alguns exemplos: fazendo boas obras, tornando-se membros de uma igreja, dando esmolas. Mas em 1 Samuel 16, 7 nos diz: porém o Senhor disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Resumindo, o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Adão e Eva não apenas tentaram cobrir sua nudez, mas quando Deus veio visitá-los, tentaram se esconder dele. Você gosta de visitar seus amigos? Deus amava Adão e Eva e ele vinha no final do dia conversar com eles. Antes de serem separados de Deus, eles o amavam e queriam conversar com ele. Mas quando Deus veio, depois que eles lhe desobedeceram, esconderam-se. O pecado, a desobediência a Deus produz medo e faz com que as pessoas se afastem dele. Quando Deus criou Adão e Eva, eles não tinham medo de nada. Não havia nada a temer no mundo. Deus era seu amigo. Nenhum animal os feriria. O mundo inteiro era bom e bonito. Não havia doença nem morte. A desobediência a Deus é a razão por que temos medo no mundo de hoje. Desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus, tem havido um medo terrível nos corações de homens, mulheres e crianças. Você pode lembrar de algumas coisas que as pessoas temem? Medo de doenças, medo da morte, medo da ruína financeira, medo do ataque dos inimigos, medo de guerras. Você acha que Adão e Eva deveriam ter ficado com medo de Deus? Será que Deus realmente os castigaria por causa da sua desobediência? Ou Deus é como muitas pessoas que só fazem ameaças? Num nível mais pessoal, nós conhecemos pais que ameaçam punir seus filhos na próxima vez que se comportarem mal. Mas quando chega a hora, o mau comportamento é ignorado porque os pais estão muito ocupados ou muito cansados para cumprir a ameaça de punição. Vocês acham que Deus age desse jeito? Será que Deus apenas ameaçou Lúcifer e seus anjos quando eles se rebelaram? Não. Deus sempre faz exatamente como promete. Ele não é como nós que frequentemente falhamos em fazer o que dissemos. Deus é fiel. Não muda, nem hesita, nem negligencia em fazer o que prometeu. Adão e Eva tinham sido avisados das consequências do pecado. Sim, Deus os avisara claramente. O diabo não os fez pecar. Eles mesmos escolheram pecar. Agora eles tinham um bom motivo para ter medo de Deus. Por quê? Porque eles desobedeceram e ele era seu criador. Eles dependiam de Deus para tudo. Até o fôlego que tinham em seus corpos tinha sido dado por Deus. Mesmo assim, Adão, por escolha, desobedeceu ao mandamento de Deus. Deus sempre castiga aqueles que desobedecem a qualquer um de seus mandamentos. Adão e Eva podiam esconder-se de Deus? Não. Deus viu Adão e Eva quando estavam tentando esconder-se entre as árvores. Será que alguém pode esconder-se de Deus? Será que existe algum lugar onde possamos ir sem que Deus lá não esteja? Não. Deus está em toda parte. Ninguém pode esconder-se dele. Jeremias 23 a 24 nos diz: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Quando as pessoas fazem coisas, sabendo que são erradas, elas normalmente tentam fazê-las sem que outras pessoas vejam. As pessoas praticam coisas más no escuro, mas Deus sempre vê e ouve todas as coisas. Nada pode ser oculto de Deus. Deus ouviu e viu tudo o que dissemos e fizemos desde o dia que nascemos. O que você acabou de ouvir é a verdadeira história de como o homem foi separado de Deus. Adão e Eva foram separados de Deus por causa do seu pecado. Eles foram imediatamente separados de Deus, exatamente como este havia dito. Deus sempre diz a verdade. Sempre faz exatamente o que diz. Mas Satanás é mentiroso e assassino. Ele não é um sujeito de tridente na mão e de roupa vermelha, tão fácil de se identificar. É o enganador, inimigo de nossas almas. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. O convido a estudar a palavra de Deus juntos e a descobrir o que ela diz. Conto você no nosso 11º passo da nossa jornada ou na nossa 18ª lição. Até lá,
e muito obrigado por sua atenção.